Vou tentar então falar devagar. Eu sou totalmente oposto aí do meu amigo Gladson. Quando você aí escuta Gladson que acelerar, comigo é o contrário. No WhatsApp tem que dar uma desacelerada. Eh, Antes de falar, só para dar um pouquinho mais de contexto a quem sou eu, falava ontem para o meu amigo eu não sabia, mas quando eu cheguei em Polícia Internacional, ele falou: você só restam 4 dias. Não, estou voltando na sexta, são 6 dias. Não, restam 4 dias, você vai completar aqui no Brasil 180 dias, vai ter que pagar uma multa para renovar outros 180 dias de turista. Eu já passei aqui quase meio ano já aqui no Brasil com tanta viagem que já fez. A primeira vez que estive aqui foi o ano 2013. Já foi muito tempo já. Eu estou casado faz quase 15 anos, tenho dois filhos, Antônia, que vai fazer 13 anos, e meu filhote, Joaquim. Eu falo Joaquim, eu sei que aqui todo mundo fala Joaquim, mas ele Joaquim. E Joaquim, ele vai fazer 11 anos agora em julho. Essa é a minha família. Eu falo disso porque o tema que eu quero tocar hoje tem a ver com a família. Eu estive falando muito o ano passado, na pandemia, do propósito eterno de Deus. E parte do propósito também, qual é o propósito de Deus para a família? Quando começou a pandemia, muitas pessoas estavam bem constrangidas, bem preocupadas, como isso, todo mundo vai ter que ficar nas casas tanto tempo. E está todo mundo orando por sair logo desse encerramento. Eu falava para vários amigos: você acha que se Deus te quiser ter fora, Ele não teria feito alguma coisa para te mandar fora? Não será que o Senhor, Ele quis te mandar dentro para enxergar alguma coisa que você não estava enxergando da sua casa? Será que foram 2 anos perdidos? Se você não enxergou dentro de casa, pode ser que sim, mas sempre Deus fala antes de tempo, há tempo, mas também fora de tempo. Mas eu não queria falar de família antes de. Eu falei, isso está relacionado com o propósito eterno de Deus. Eu não vou falar nenhuma novidade para vocês. Então, se alguém pensou que eu ia falar uma novidade, não tenho nenhuma. A novidade já foi entregue já faz mais de 2000 anos. Então, eu não vou trazer para você nenhuma novidade. Mas é importante para entender bem o propósito eterno de Deus. Aqueles sofismas. Não sei se tem essa palavra em português, sofisma. Todos sabem que é sofisma, né? Sofisma é aquela palavra, aquela frase que parece ser verdade, mas é falsa. E a sociedade, o mundo, ela fala assim. Ontem eu falava com meu amigo, né? Você é o que você faz. Isso que o mundo fala. Por exemplo, você está assistindo aí as notícias ou lendo o jornal, e você vai achar aí o tal presidente não sei, de uma empresa, o tal presidente da nação, o tal doutor. Tem assim, sempre está atrelado aí o que você faz com o que você é. O problema é que às vezes você acaba crendo que você efetivamente é o que você faz. Me lembro que uma vez o Franco falava assim: para um pastor, deixa ele quieto e você vai saber se ele tem ou não um problema de identidade. E isso acontece muito. Uma disciplina, de verdade, é uma questão para quem tem um ministério, para quem tem uma carga pelas pessoas. Ficar parado é uma coisa aí, mas que eu sou pastor. Eu tenho que pastorear. Eu tenho uma palavra, eu tenho que pregar. Eu tenho um ensino, tenho que ensinar, porque eu sou pastor. Mas é um sofisma, que às vezes até chega até dentro do meio da igreja. Também a gente fala, você é o que você tem. E tem pessoas que ficam com vergonha de levar irmãos para casa, porque tem vergonha do que tem. Tem vergonha da casa onde mora. Como tem vergonha, às vezes nem sequer quer levar a pessoa para a sua casa, porque ele acha,
Porque a sociedade atual fala, você é o que você tem. E pode ser que tenha pessoa que não tem nenhuma coisa, mas tem celular de último modelo, porque até não consegue priorizar. Porque ela precisa mostrar que ela tem, porque ela pensa que ela é o que tem. Também a sociedade pensa ou tenta nos falar que você é onde você mora, o lugar onde você mora. Onde você mora? Você mora num um bairro nobre? Você mora num bairro mais pobre? Você fica também com vergonha, porque as pessoas quando falam, vamos, aonde você mora? Porque isso fala, ou pretende falar, que isso é tua identidade. Mas essa não é a verdade. E vamos aí, eu não sei se peguei a tradução certa, eu tentei pegar uma tradução da Bíblia em português. Almeida, está bem essa tradução? É conhecida? Está bem. Então vamos aí para Mateus 13:55. E fala assim, diz, posso ler? Para tentar ir um pouquinho mais rápido, aí você vai notando, porque eu sei que o tempo é curto, né? E fala assim, ele fala, não és o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas. Nota aí que falava o próprio povo de onde saiu Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? O que acontece naqueles tempos? Você geralmente ia ser o mesmo que o seu pai fazia. Se o pai era carpinteiro, você também seria carpinteiro. Então, não é este o carpinteiro? Mas Jesus, ele não é definido pelo que ele fazia, porque de fato ele fazia móveis. Mas isso não era o que definia Jesus. Você depois tem Mateus 8:20. E disse Jesus: as raposas têm coves, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Essa foi uma resposta para alguém que queria seguir Jesus. Mas Jesus deixou uma coisa em clara. Ele não é definido pelo que ele tem. Ele não tem nada. E isso não é o que define Jesus. João 1:45-46 fala assim: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Olha primeiro o que falou Felipe. Ele teve a revelação de que Jesus era o Cristo. Porque ele estava falando direto aí. Ele falou: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. Então, achamos o Cristo. Natanael não tinha nenhuma dúvida de que era Jesus. Felipe, só que Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Guarulhos? Pode vir? Vem e vê. Fala aí então, Felipe, porque Jesus também não é definido pelo lugar onde ele mora. Que então é o que define Jesus? Vamos ler então Mateus 3:16, 17. Eu estou falando muito rápido, muito enrolado, aí você me para, tá bom? Fala assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não sei se você... quantas vezes Deus está aí nas Escrituras, a voz de Deus falando?
Se lembra quantas vezes? Quantas vezes? Não se lembra? Isso 2 vezes. Este uma. E para que parou tudo no céu? Tudo o céu parou só para falar uma coisa. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a outra vez que Deus fala é Mateus 17:5, aquela ocasião no monte da transfiguração, fala assim, né? Aquele monte quando vai Jesus aí com seus discípulos. E fala assim, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, de novo, o mesmo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha, não falou este é o Cristo. Não falou este é o Rei. Não falou nada mais que este é o meu filho amado. Deus parou tudo no céu só para falar isso. Olha que interessante. Vamos ler agora Mateus 16, 13 ao 17. Um pouquinho antes desse sucesso, tinha acontecido outro sucesso também, bem relevante nas Escrituras. É bem conhecido, Mateus 16, 13 e 17. Fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai está nos céus. Se lembra aí aquela historinha de Felipe e Natanael? Felipe tinha claro que ele era o Cristo. Os discípulos tinham claro que ele era o Cristo. Essa não era a dúvida deles. De fato, ele pergunta, quem fala os homens que sou eu? Porque filho de homem é o título que recebe o Cristo. Esse era o título profético. Esse era filho de homem. Então, quando Jesus falava, o filho de homem tem poder, ele não estava escondendo que ele era o Cristo. Ele falava direto para as pessoas que ele era o cumprimento da profecia, daquele que Moisés falava e que os profetas falavam. Isso não era a revelação. Por isso, quando pergunta para Simão Pedro respondendo, pergunta para eles, e Simão responde: Tu és o Cristo, isso já é sabido. Mas a revelação é o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus vivo. Isso é o que define ao Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás. Bar significa filho. Simão, filho de Jonás. Bem-aventurado. Ele confirmou: o que define uma pessoa é quem é o seu pai. Isso que define você. E quando você foi achado pelo Senhor, Ele te deu uma identidade. E essa identidade tem a ver não com você, não com o que você tem, ou com o que você faz, onde você mora. Tem a ver com quem é o seu pai. E seu pai é Deus. Nossa identidade é definida por quem é nosso pai. E nosso pai é Deus. Portanto, minha identidade é que eu sou um filho de Deus. Sou um filho de Deus. Eu queria começar com isso. Porque se você não consegue enxergar a sua identidade, não vai conseguir enxergar o propósito eterno de Deus. Porque o propósito eterno de Deus é que todo mundo saiba isso, para constituir uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, aquele filho amado em quem Deus se compraze. Amém. Amém. Então agora, essa só foi uma introdução para falar o tema que eu queria falar hoje. É a restauração da família.
E quando a gente vai falar de família, tem a obrigação de ir para o começo, onde tudo nasceu. E no padrão original de Deus, a maneira de realizar o propósito de ter uma família foi através da instituição do matrimônio. O matrimônio não é uma instituição humana, é uma instituição de Deus, mas criada para levar seu propósito. Então, aí ele cria o homem e cria a mulher. Cria a mulher como ajuda idônea para levar a cabo ou finalizar esse propósito, para que ambos possam se tornar pais. Porque quando eles se casaram, quando eles foram constituídos como matrimônio, qual foi a direção de Deus para ele? Qual? Eu não sei como se fala em português, por isso eu pergunto, por isso fale. Multiplicai-vos, é assim? É assim. É, adivinhei então, porque eu só fui o Senhor, porque eu não sei bem algumas palavras. Exatamente, multiplicai-vos, por quê? Porque será a forma em que Deus tinha planejado estabelecer aquele propósito eterno de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eles foram criar uma imagem de Deus. Mas, obviamente, todo mundo sabe que com a queda do homem, como resultado do pecado, ele interrompe e corrompe o objetivo do homem de ser como Jesus, que será a meta, esse era o padrão. Mas mas o propósito eterno de Deus ele não pode ser quebrado. Finalmente ele se vai estabelecer. Hebreus 6:17 fala assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Eu não gosto muito desta versão, mas nesta oportunidade eu achei muito boa e muito mais clareza, que é a versão NVI. Ela fala assim, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Então, isso é exatamente o que diz o autor da carta dos Hebreus. Deus não precisa provar nada. Porém, em seu ensino, amor e misericórdia, ele nos mostra através de um novo e melhor pacto. Jesus. Esse é o melhor pacto. E que seu propósito por meio dele é imutável. Ele não muda. Agora, quem somos nós segundo o autor dos Hebreus? Quem somos? O autor, ele fala que a gente é herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão ele recebeu basicamente duas promessas. Uma promessa que ele estava relacionada com a promessa de ter um filho. Mas ele também recebeu outra promessa. Vamos olhar qual foi essa promessa. Gênesis, capítulo 12, verso 3. Fala assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos os herdeiros da promessa. Qual promessa? Aquela promessa que foi feita a Abraão, que é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o propósito eterno de Deus continua imutável, segundo o autor dos Hebreus. E não só que continua imutável, ele vai confirmar aquela promessa que ele fez com Abraão. E essa promessa é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mas essa promessa que foi para Abraão, também é para você, é para mim. E nós, também serão benditas todas as famílias da terra. Mas vai começar com a sua. Então você pode falar com toda segurança: em mim será bendita a minha família. Amém? Amém. Atos 3:19. Fala assim, de 19 a 21.
Estou indo um pouquinho rápido para não atrapalhar vocês, porque era bem longo isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Quando estava aí o Edu e a Pri estavam ministrando, aí o Edu falou, certo? Se lembra? Ele falou que Jesus vai voltar e ele vai restaurar todas as coisas. Se lembra que Edu falou isso? É verdade, aqui fala isso. Aqui onde está falando essa palavra. Aí, mas olha que fala aí, o qual convém que o céu contenha, está falando de Jesus. No espanhol, esse é necessário que Jesus esteja no céu. É necessário. Mas isso é necessário até quando? Até aos tempos da restauração de tudo. Quando Jesus estava na cruz, ele falou assim, consumado é. As pessoas às vezes pensam que consumado é, está tudo pronto. Não resta fazer mais nada. Mas consumado é do grego telestai, que significa simplesmente a dívida foi paga. Então, o consumado é de Jesus é simplesmente isso. A dívida pelo pecado já se pagou. Mas isso não quer dizer que está tudo pronto. Não é isso. O que está falando aqui é que Jesus está lá no céu e é necessário que ele esteja lá até os tempos da restauração de tudo. O propósito eterno de Deus, ao começo, ele foi interrompido, corrompido, mas ele não para. E Deus, ele está restaurando o seu propósito. E essa restauração começou com a chegada do reino de Deus. Quando Jesus chega a essa terra, esse tempo de restauração de todas as coisas começa. Hoje se está restaurando todas as coisas. E essa promessa que Deus fez a Abraão para a bendição de todas as famílias da terra, também faz parte daquela restauração. Quando Deus fala que Ele vai restaurar todas essas coisas, ela está incluindo a família, o propósito eterno de Deus para a família. Isso também é uma coisa que precisa ser restaurada. E assim como você fala com toda certeza que Deus quer abençoar a sua família e que em você, sua família será abençoada, também eu posso falar com certeza que sua família, se está quebrada, ela também vai ser restaurada. Porque essa é a vontade preciosa de nosso Deus, restaurar a sua família. Lamentavelmente, o que é progresso para a sociedade atual, aquilo que a gente enxerga como, nossa, olha como progressa, olha o desenvolvimento da sociedade atual. Parece ser que isso é muito bom. Mas não necessariamente é bom para os planos de Deus, quando você começa a enxergar as coisas que acontecem. Lá no século XVIII, basicamente tem 4 revoluções que foram bem importantes nos últimos 2 séculos. Uma delas foi aquela Revolução Industrial. Não sei quantos sabem disso. A Revolução Industrial. Ela começa com a criação da máquina a vapor. Máquina ou máquina? Máquina. A máquina a vapor. Isso gerou um progresso muito forte. Por quê? Porque, obviamente, a produção agrícola, ela começou a ser muito mais rápida. Mas sabe que também começou com isso? Que antes da Revolução Industrial, as famílias, elas moravam todas juntas em casa. Esse era o padrão. De fato, você pode olhar aí as escrituras próprias de Jesus. Jesus se lembra quando ele vai para o templo e fica aí falando com os maestros da lei, e se perde por perto de 3 dias. Ele se perde por quê? Porque era a família clã, era gigantesca. Então Maria, José, ele pensava que estava com o tio, com o avô, não sabia com quem estava. Era muito grande a família.
E todo mundo era criado dessa maneira. Mas a Revolução Industrial, uma das coisas que trouxe foi que não só trago progresso, mas também tirou os pais das casas. E levou os pais para onde? Para as fábricas. Então, a primeira coisa que fez o progresso foi tirar o pai da casa. Porque na casa, o pai era o encarregado da formação do filho, de ensinar, por exemplo, o ofício paterno. Lembra Jesus, o texto de Jesus? O filho do carpinteiro. E se filho de carpinteiro, então você é carpinteiro, porque obviamente seu pai, que fez? Ensinou você a ser carpinteiro. Tinha teu pai aí constantemente ensinando tudo. Para isso ele tinha que passar tempo com o filho. E passava muito tempo com ele, com o filho, entregando o nosso conhecimento, a paixão pelo ofício. Se você quer transmitir o que você é, tem que passar tempo com seu filho. Mas olha o que fez a sociedade. Ele tira o pai da casa e leva para as fábricas. Essa revolução que parecia ser muito boa, acaba sendo o primeiro passo para desintegrar a família. Tirar o pai. Depois chega outra revolução. Estava falando aí a Paula. Essa revolução do século XX. É a revolução feminista. E a revolução feminista, ela faz outra coisa. Ela começa a tentar agir com que a mulher é igual ao homem. E isso traz uma luta. Como é igual ao homem, já não é só o homem que tem que sair fora para trabalhar. Agora também é a mulher que tem que trabalhar. Então, primeiro, o progresso. Vamos falar de diabo, vamos falar de progresso. Tira o pai, leva para a fábrica. Logo depois, tira a mãe, leva para fora. E as crianças? Onde ficam? Onde ficam? Nas escolas. Você sabe que a escola, como ela nasce a escola? A escola ela nasce também com a Revolução Industrial. O que acontece? Como os pais são levados para as cidades, e nesse tempo, de fato, até algumas mães também tinham que trabalhar, não todas, mas algumas também tinham que trabalhar porque os salários eram muito ruins. Então, os filhos, eles estavam sozinhos nas suas casas. O que fazemos com os filhos? E aí, é a igreja quem faz esse trabalho. A igreja, na Inglaterra, ela pega as crianças dentro das fábricas e separa por idade eles e começa a ensinar dentro das fábricas. É por isso que as escolas parecem uma fábrica. Tem lotes de 5 anos, lotes de 6 anos, lotes de 7, está tudo como lotes. Mas quando você chegava antes, não era assim. A criança de 6 estava junto com um rapaz de 15, compartilhava com um avô de 60. Mas na escola é como uma fábrica, tudo por lote e por idade. Mas foi é por isso, porque ele foi criada. Não foi criada para ensinar aos filhos. Essa é uma coisa que você tem que entender. A escola não foi o seu propósito original. Foi apenas para atender uma necessidade particular que começou. E aí depois os governos pegam a ideia e começam também eles a fazer esse ensino nas escolas. Mas quem é o responsável da formação das crianças não é a escola. São os pais. Essa é uma coisa que tem que ficar clara. E outra coisa que é interessante, que a escola não é o governo, são os cristãos que fizeram. Então, é interessante que os cristãos confiam mais nas escolas, mais do que eles possam fazer em casa. E, lamentavelmente, com o século XXI, a coisa não melhora muito. Porque temos outra revolução agora. E essa é a revolução tecnológica. E se as outras revoluções foram nocivas para a família, esta é ainda pior. Porque, claro, a revolução tecnológica traz muita coisa boa. Eu tenho, por exemplo, aqui todos os meus apuntes em português, porque senão seria uma bagunça isto aqui. Está aqui um iPad, uma tablet. E isso é por causa da revolução tecnológica. Sabe o que mais trouxe? Trouxe separação.
É triste hoje, você vai à casa de algumas pessoas, espero que não seja dentro desta igreja, mas na minha igreja onde estou, acontece. Não sei se aqui acontece, mas você vai e vai olhar, os pais estão aí com o celular, não solta ele, está na rede social, está aí. Olha para o lado, está uma criança de 7, 8 anos com o celular, com o iPad, com a tablet, ficando. Olha para o outro lado, está outra na televisão. Está todo mundo junto, mas separado. E essa foi uma coisa que trouxe a revolução tecnológica. Não, perceba aí como o inimigo é astuto e como ele começou a separar, a desintegrar a família. Por quê? Por que o diabo faz isso? Por que o diabo que tem todos lança tanto, gasta tantos esforços em contra da família? Você não parou para perceber isso? Que tudo vai em contra da família? Hoje até tendo esses novos padrões de matrimônio, agora casando mulher com mulher, adulterando a essência do matrimônio, homem com homem. Por que o diabo está tão interessado em atacar a família? Porque no desenho original de Deus, o propósito eterno de Deus é construído desde uma família. É uma família. É certo que hoje a gente enxerga o propósito de Deus como a igreja. É certo, né? Mas você sabe quando você procura aí igreja, as diferentes formas que é chamada igreja no Novo Testamento, você vai ter, me lembro quantas formas, eu acho que ao longo que eu vou falando, vou me lembrar o número. A primeira é Corpo de Cristo. E esse é um nome muito bom para nós. Falamos com alguns irmãos quando abraçamos, somos parte do mesmo corpo. E ainda que eu estou no Chile, faço do mesmo corpo somente por causa de Cristo. E esse nome de corpo, ele ajuda a entender a nossa função. Então, corpo de Cristo ajuda a entender duas coisas. Qual a função que você tem, porque tudo, parte do corpo tem uma função, e se você não está exercendo nenhuma, aconselho você começar a orar para entender sua função, porque tudo tem uma função. E a outra é a interdependência que a gente tem. Nós passamos de ser seres individuais para ser seres corporativos, interdependentes os uns dos outros. É por isso que a palavra corpo é tão boa, para entender isso. Mas também, outra forma de falar de igreja também é povo de Deus. Também a igreja é considerada o povo de Deus. De fato, o Senhor, ele derruba a parede, certo? Que dividia, que separava o antigo com o novo e fez de ambos um só povo. Uma só nação, nação santa, fala também a palavra. E isso fala simplesmente da escolha que ele fez. Ele escolheu um povo. Mas também ele tem outra forma ele fala em 1 de Pedro que nós somos pedras vivas, construídas como um sacerdócio santo. A pedra viva, ela tem a ver com que fazemos parte do templo, com nosso compromisso com a santidade. Mas também tem outra, e essa para mim é a mais preciosa, que é família. E é preciosa, porque se você tiver que fazer um resumo, que é a Bíblia? Que história fala a Bíblia? A Bíblia está falando a história de um pai que fez todas as coisas necessárias para ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E é por isso que a família é tão importante, porque a família é o que define o propósito eterno de Deus. As outras definições são relevantes. Corpo é uma minha função, minha independência, mas família tem a ver com a identidade. Quem você é, por que você faz as coisas, para quem você faz as coisas. Por isso é tão importante que você saiba que é filho de Deus e que você foi chamado para ser família. E foi chamado também para que sua família, a sua casa, seja também uma família de filhos semelhantes a Jesus. Além que você tenha as crianças na escola, você continua tendo essa missão, essa função. A escola não vai formar eles. Você vai formar ele. Eu sei que aqui também tem solteiros.
E essa palavra também é para o solteiro. Porque o solteiro que está pensando em se casar, você não está pensando em se casar simplesmente para ter um tempo de namoro, um tempo agradável com a esposa, que é verdade, você pode curtir esse tempo. Mas você não se está casando para isso. Não se está casando simplesmente para já não estar mais sozinho. Porque, é ruim estar sozinho. A palavra fala, não é bom que o homem esteja só. Melhor, vou fazer a ajuda idônea para ele. É verdade, não é bom estar sozinho. Mas não é por causa da solidão que você se casa. Não é por causa de para não se abraçar que você se casa. Não é por causa de que você tem um sentimento muito forte que você se casa. Se você se casa com esses pensamentos só, você vai errar. Você está errado. Você não está enxergando para que Deus chamou você. Porque Deus chamou você para fazê-lo parte do seu propósito eterno. E Ele quer que você forme também uma família de filhos semelhantes a Jesus. Ele quer que você coopere com sua esposa para que sua esposa seja cada dia mais semelhante com Jesus, para apresentar-se-la a você mesmo como aquela mulher santa, sem mancha. Assim como o Senhor faz com a igreja, você também tem que fazer com a sua mulher. Se você não se está casando com esse pensamento na sua cabeça, você está errado. E se você não está vivendo com esse pensamento no seu coração, você também está errado. Você precisa renovar a sua visão. Renovar a visão que o propósito eterno de Deus não é somente uma frase linda. Oi, que linda essa frase, propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus tem que ser sua visão. Falava ontem com o Gledson que poucas semanas atrás começaram a chegar muitos matrimônios novos para se relacionar com a gente. E uma das coisas que a gente mais percebe com os matrimônios é como dentro da casa as pessoas fazem escolhas simplesmente pensando no que é bom e no que é ruim. As escolhas que você faz quase todos os dias estão baseadas simplesmente nesse pensamento. Isto é bom ou isto é ruim? Mas vou te lembrar uma coisa. Lá no Antigo Testamento, Gênesis, quando a serpente ela quer enganar a Eva, ela fala assim, não, Deus está mentindo. Estou parafraseando, uma paráfrase. Deus está mentindo. Sabe Deus que o dia que você coma desse fruto, seus olhos serão abertos e você vai saber que o bem e o mal e sereis então como Deus. Fala a palavra que isso resultou agradável aos olhos de Eva. Coviciável, é assim? Cobiçou para alcançar sabedoria. E essa foi a oferta de Satanás. Então hoje você quando está na sua casa, você age desse jeito. Você liga o televisor, coloca um filme, e você não pergunta-se, será que esse filme está cooperando para que o propósito de Deus se cumpra na minha casa? Será que vai cooperar para ensinar, para agregar alguma coisa no meu filho? Será que vai cooperar? Você não pergunta isso. Você simplesmente olha o filme. Não acho ruim. Então vou ver. Faz assim ou não faz assim? E quantas escolhas você faz assim? Não acho ruim, então vou fazer. Mas se você se perguntasse nas suas decisões, isso que vou fazer, aquela casa que vou comprar, aquele carro que vou comprar, aquele trabalho no qual que eu quero ir, naquela região onde eu quero ir morar, coopera com o propósito eterno de Deus? É que eu não sei qual é o meu propósito, você sabe. Seu propósito é formar uma família de filhos semelhantes a Jesus. O que você está esperando? Está esperando uma definição profética para que você saiba o que tem que fazer? Você foi chamado para ser como Jesus.
Você não tem que esperar qual, é que eu não sei qual é o meu ministério. Como eu não sei por enquanto, vou estar por ali, pulando de um lugar a outro, porque eu não sei ainda para que Deus me chamou. Você sabe para que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um filho de Deus, semelhante a Jesus. Isso é para que Deus te chamou. Para isso te chamou. E na tua casa Ele te chamou para formar também uma família de filhos semelhantes a Jesus. Desculpa se eu repito muitas vezes isso, mas um amigo uma vez falou, e até quando você tem que martelar um cravo? Até que entre. O problema é que às vezes isto está só na sua mente, ainda não foi cravado no seu coração. E Deus queira que hoje o propósito eterno de Deus seja de verdade cravado no seu coração, cravada nas suas paredes da sua casa. Quando você enxerga o propósito eterno de Deus, vai entender qual é o compromisso seu, vai entender porque é pedra viva, porque é chamado para ser santo, vai entender porque faz parte do corpo de Cristo, vai entender porque tem uma função específica. Somente quando você consegue enxergar o propósito eterno de Deus. Atos 16, 29 e 31, diz assim: E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se postrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é isso? É uma promessa? É promessa? Levanta a mão se você acha que é promessa. Aqui levanta a mão. Parece promessa e é uma promessa, mas entre aspas. Por quê? É uma promessa, mas é consequência. Porque não basta só como você só crê. Não é só crer, porque quando você crê, em que está crendo? Você crê que Jesus é quê? Crê no Senhor Jesus. Crê que Ele é dono. Crê que Ele é soberano. Crê que Ele é rei. Se você crê isso, então você vai estabelecer a Jesus como o rei da sua vida e da sua casa. Você vai poder falar igual que falou Josué: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse é o meu compromisso. Eu tenho um compromisso com isso. No dia que eu creio no Senhor Jesus, eu faço um compromisso com Ele, que eu e a minha casa vamos servir o Senhor. É um compromisso. É uma consequência de uma vida sendo transformada pelo Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o que permite que o propósito eterno de Deus seja estabelecido na vida de uma pessoa e estabelecido numa família. Sem o reino de Deus, você não sabe como agir com sua esposa. Sem o reino de Deus, você não sabe como criar as crianças, como formar elas. É o reino de Deus o que permite você fazer. Não são dois temas separados. Hoje dia vamos falar de reino de Deus, hoje vamos falar de propósito eterno de Deus. É tudo uma mesma coisa. O reino de Deus simplesmente vem a permitir você enxergar o Rei dos Reis. Aquele Rei dos Reis que a gente está esperando chegar. Mas a gente não pode estar esperando simplesmente assim. A gente tem que estar agindo, tem que estar obedecendo, tem que estar formando seus filhos, formando sua esposa e, obviamente, não dando golpes, como fala em português, ao ar. Não, você tem que saber com clareza. Você não pode ficar aí conformado com o que Jesus fez. Ah, Jesus me salvou. Era tão ruim, agora sou tão bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quanto falta? Você parou para fazer uma avaliação da sua vida e entender que coisas ainda precisam ser formadas? Você parou para fazer uma avaliação da sua casa e entender quantas coisas precisam ser arrumadas? Provavelmente esse cravo solto é só a pontinha. Como fala o filho? Até que caiu o botão.
Faz uma avaliação da tua vida. Faz uma avaliação da tua casa. O que você precisa, porque você não pode dar golpes ao ar. Você precisa colocar seu corpo em servidão. E isso é sacrifício. Seguir a Cristo, Ele é um sacrifício. Você todos os dias precisa entregar seu corpo, já não para o pecado, mas para o eterno propósito de Deus, para que você seja semelhante com Jesus, para que sua família seja semelhante com Jesus, para que seu entorno conheça ao Rei dos Reis. Para isso que o Evangelho do Reino não é apenas uma promessa que você recebe e fica aí sentado esperando. Não é assim que funciona. Puxa, estou aqui já há 15 anos e meu marido ainda não se converte. Mas o Evangelho do Reino que diz? A mulher que tem um marido inconverso, pela conduta casta e pura, é assim também em português, vai ganhar seu marido sem palavra. Tá difícil? Tá difícil, mas para aquele que crê, tudo é possível. Você não obedece porque não crê. Porque às vezes você acha que tem mandamentos que são tão difíceis. Puxa, como vou ficar calada? Ou marido, como vou suportar isso que minha mulher está falando comigo? Isso não é verdade, eu preciso corrigir isso agora, já na hora. E você fica bravo com ele, começa a gritar para ela, porque você é o homem da casa e você começa a bater na mesa. Mas quando você lê na palavra que é como tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Mas é difícil. Às vezes tem que falar e às vezes o homem tem que também calar. Se lembra quando Jesus ele foi levado para a cruz? Ele, quando começa no Sermão de Monte, não sei em português, mas em espanhol ele começa assim. E Jesus, abrindo sua boca, e começou a ensinar. Ele ensinou muito abrindo a sua boca. Mas você sabe que ele também ensinou muito fechando a boca? Ele, quando foi levado para a cruz, ele simplesmente fechou a boca. Ele não falou nenhuma coisa. Quantas vezes você teria que fechar a boca? Mais difícil. Para quem crê, tudo é possível. Tudo é possível. Se você quer obedecer, se você de verdade quer ser como Jesus, os mandamentos do Senhor não são gravosos. Eles são doces. E são mais doces que a mel. Amém? Uma das coisas que para mim faz muita diferença quando você consegue enxergar o propósito eterno de Deus é como ele muda o ambiente da casa. Ele começa a mudar todas essas coisas. E isso é claro quando você lê Gálatas 5, todo mundo sabe esse texto, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você percebeu que esses não são os frutos do Espírito? Certo? Ele é o fruto. Qual o nome do fruto? Jesus. O fruto do Espírito é Jesus. E você percebeu que o fruto é gozo? É amor, é o primeiro, mas também é gozo. Eu tenho que obedecer. E com dor assim. Tenho que obedecer. E com cara assim, constrangida. Obediência sem gozo. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele produz gozo. Se na sua casa não tem gozo, eu não sei que reino você conheceu. Mas na minha casa, assim também como Josué, se ele se prometeu a si mesmo, servir ao Senhor, eu também tenho que me prometer, minha casa vai ser casa de gozo, casa de paz, casa de salvação. Quando passa alguma coisa que me tire aí do meu bem,
temperança. Não vou agir rapidamente. Não, esse é o que faz o evangelho do reino produzir o fruto que Cristo na sua vida. Este mundo, a sua família, não tem nenhuma esperança, nenhuma. Mas Cristo em vós, Cristo em nós, é a esperança de glória. Essa é a esperança de glória, porque Ele quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para quê? Para que expressem a sua glória. Essa é a forma que a terra vai ser cheia da glória de Jesus. Tem uma família, mas não qualquer família. Essa é a sua vontade. Esse tem que ser seu compromisso. E para isso você também tem que estabelecer o amor de Jesus na sua casa. Não pode ser simplesmente mandamento. Tudo é pelo amor. O motor tem que ser o amor tem que ser um motor da restauração da família. Não é somente mandamento. Não é somente começar a obedecer. É amor. A verdade, ela não vai sozinha. Em João capítulo 1, verso 14, ele fala assim, quando fala disso, ele fala que vimos, e Jesus, ele se fez carne e vimos, fala em português, sua glória cheio de graça e de verdade. Duas coisas que vão juntas. A graça e a verdade não vão separadas. O mandamento não está sozinho, ele não é seco. Ele não é chato. Ele não é gravoso. Ele vem com óleo. Ele vem com o óleo do Espírito para que seja agradável, para que seja delicioso. Deliciosos são os caminhos do Senhor. Eles são agradáveis para aqueles que querem ser levados aos pastos do Senhor. Eles são preciosos. A comida do Senhor é preciosa, porque a comida do Senhor é fazer a sua vontade. Essa é a minha comida e a minha bebida. Essa é deliciosa para quem ama o Senhor. E para isso, você não precisa pedir para Ele amor. Ele já derramou aquele amor em você. O amor já foi derramado. Você só precisa, novo, crer. Crer no Senhor, estabelece o reino de Deus em tua família. Estabelece o reino de Deus na tua casa. Esse é o chamado. É o que fala aí o Salmo 3, 30, 11. Tornaste o meu prato em um fogueiro, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Gozo, alegria, essa tem que ser uma marca de uma família no reino. Se a tua família é uma família que está no reino, o gozo, a alegria tem que ser uma marca clara. Eu me lembro, o ano passado eu estava falando com um amigo, David Vidal. Hoje não sei se vocês conhecem, eu sei que ele diz um sim. Ele é um pastor lá em Colina. Estamos falando aí da necessidade de expandir o reino. E estavam falando aí, ele falava para mim, as famílias, os irmãos têm que abrir as portas das suas casas. Eu falei assim, concordo plenamente com você. Só tenho uma dúvida, David. Se as famílias abrem as suas casas, que vai ver o mundo? Vai ver o Senhor, o reino de Deus na casa? Ou vai ver o mundo? Hoje, lamentavelmente, algumas igrejas, o mundo entrou muito. A tecnologia é provavelmente uma das ferramentas que mais utiliza o diabo para entrar nas famílias cristãs. Tem que estar de olho com a tecnologia. Eu não vou fazer a pregar em contra da tecnologia. Mas eu te falo assim, tem que estar de olho. Porque isso pode tirar o gozo da tua casa, o gozo da tua família. Se o relacionamento entre os pais não é um relacionamento forte, não é um relacionamento fundamentado no amor, no gozo, isso também vai impactar as crianças. Eu estava lendo um livro, também compartilhei com o Gladys ontem, é o livro que se chama, não me lembro o nome em português, eu acho que nem está em português. Em inglês é Jumping Ship, em espanhol é
abandonando o barco. E fala assim, fala a história de crianças, na verdade de pessoas que foram criados em casas de cristãos, mas que depois abandonaram o barco. Ora, o mais terrível disso, que eram crianças que foram criadas fazendo homeschooling. Eu faço homeschooling com minhas crianças. Eu tenho as crianças desde... Nunca foram para a escola. E tem essas crianças que foram criadas no lar, que foram para o mundo. E elas falavam, nesse livro, falam por que elas foram para o mundo. E o principal motivo que elas falavam era que sua casa era tudo pesado. Não havia gozo, não havia paz. Que estava chateado porque iam para a igreja e o meu pai dava sorriso para todos os irmãos, tudo contente, estava aí, saltava, dava glórias a Deus, e tudo contente, cheio de gozo. Mas chegava em casa e era outra pessoa, já não tinha gozo. Era tudo, ei, lava os pratos lá, ei, toma aí não sei como fala escova, não é escova, né? A vassoura. Toma a vassoura aí. E tudo assim, tá. Mas gozo, alegria, não tinha. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero repetir essa história. Eu não quero isso. A semana passada eu falava com outro amigo que é pastor também. Estavam falando que ele achava que era bom dar um pouquinho de mundo para as crianças, para que eles experimentassem um pouco, porque ele também queria fazer homeschooling. Você fala assim, meu medo de fazer homeschooling, que ela não conheça nada do mundo, depois vai chegar para a faculdade, e ela vai ter um impacto de uma com o mundo, e você poderia perder. Então, não acha que é bom para não se perder, você dá um pouquinho de mundo, assim, pequenas doses, somente para que ela saiba o que é? Eu acho que isso está errado também. As crianças, igual que a gente, elas são comerciantes de pérolas. E você tem a obrigação de apresentar essa pérola na sua casa. Quando a criança vai para fora, ela vai avaliar. A pérola que eu tenho em casa, essa é a outra coisa que me está oferecendo o mundo. Quem vai escolher a criança? Quem vai escolher o jovem? Ele é um mercader, é um comerciante de pérolas. De pérolas. É um comerciante de pérolas. Igual você. E ele vai valorizar. Se você conseguiu estabelecer o reino de Deus em sua família, se o propósito eterno de Deus de verdade era o alvo da sua vida, e era o estandarte da sua casa, então com certeza essa criança está enxergando a pérola, está enxergando o reino, e chegado o tempo ela não se vai afastar, ela vai continuar por o caminho de você, porque ela vai procurar repetir a mesma história de você. Eu tenho aí um extrato do livro, ele fala assim: se a mãe e o pai têm um romance que é visível, uma alegria que é arrebatadora e uma paixão que é invejável, seus filhos procurarão fazer a mesma jornada, esperando repetir o mesmo fruto no futuro na sua própria família. Você quer que seu filho também estabeleça uma família de filhos semelhantes a Jesus? Você quer isso? Eu quero. Se você quer, tem que tomar um compromisso. Tem que tomar um compromisso.
um compromisso todos os dias com Jesus. Eu vou formar a minha casa, eu vou edificar a minha casa. O propósito eterno de Deus vai ser estabelecido na minha família. A minha família vai ser uma família de filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o meu Pai. Esse é o propósito eterno de Deus, e é isso que eu quero que você fique hoje, com essa revelação na sua cabeça, no seu coração. Isso não é nada novo, não é novidade. Você escutou muitas vezes, mas é preciso renovar cada dia. Renovai-vos no entendimento, na renovação da vossa mente, para que você consiga compreender qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Amém. Se você me permite, vou orar. Espero ter sido claro, não tão rápido, meu amigo. Meu amigo estava preocupado, você que estava intercedendo por mim. Eu sei, minha esposa faz isso todo o tempo, porque eu falo tão rápido que ele intercede. Mas é verdade, eu espero que o Senhor tenha falado no teu coração. Quando estávamos